estúdio, tá? Eu estou gravando na máquina e depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Mas vamos direto ao programa em si, que é o programa que eu vou usar, que é o Adobe Audition. O Adobe Audition, quando você abre, ele tem essa cara completamente hostil, que ele não indica nada. A única coisa que a gente tem de alguma dica é ter um botãozinho vermelhinho ali na parte de baixo da tela, que seria o REC, né, o botão de gravar. O problema, no caso especificamente da minha máquina, é que eu tenho 3 microfones diferentes que eu uso eventualmente. Não tenho um microfone padrão. Eu estou no notebook, né? O notebook tem um microfone embutido padrão. Eu tenho um microfone de captação para fazer as vozes das minhas animações, que é um Arcano, que tem basezinha, todo bonitinho. E eu tenho um microfone do fone de ouvido. Quando você vai começar a gravar alguma coisa nele, eu vou aqui pedir, depois eu vou passar a especificação direitinho, mas quando eu vou começar a gravar alguma coisa nele, só porque eu falei, agora ele foi. Ele às vezes se enrosca por não saber qual microfone usar. E aí uma coisa importante sobre a Adobe, tá? Quando você está... Outros programas também têm essa característica, mas na Adobe é onde mais me irrita. Se você está num software de edição de áudio e você plugar o fone de ouvido no seu computador com o programa ligado, ele começa a encher o saco. Fala, meu Deus, você trocou do hardware de áudio, não sei mais o que você quer que eu faça. Você tem que vir aqui nas ferramentas, editar preferências de hardware de áudio e avisar para ele, ó, no caso aqui, eu tenho só um microfone atualmente plugado na máquina, que é o do Realtek, é o padrão do notebook. E a saída, aqui eu tô com 2 saídas. Eu tô com a saída do HDMI, que é para vocês poderem ouvir aqui na sala, e eu tô com a saída local do próprio notebook. Se isso não tiver configurado direitinho, ele começa a gritar, encher o saco, te aborrecer, tá? Isso configurado bonitinho, fiz aqui um teste de gravação. Alguma coisa nele? Só porque eu falei, agora ele foi. E aí tá isso. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer é começar um arquivo novo, um áudio arquivo. Ele dá uma opção, logo no começo, da gente fazer o que ele chama de sessão de múltiplas faixas. O que é uma sessão de múltiplas faixas? Você pode ter vários arquivos de áudio e você vai juntar todos num arquivo único, onde você vai fazer a edição. Então imagina que eu tenho um diálogo gravado entre 2 personagens, cada personagem gravou o seu próprio diálogo numa faixa de áudio separado. Você abre sessão de múltiplas faixas para você poder juntar esses 2 áudios separados. Ou então, se você fez uma gravação de música com cada instrumento gravado em separado, a sessão de múltiplas faixas permite você trabalhar com esses arquivos em separado. Tá? Então, basicamente é isso, não é isso que a gente vai usar. A gente vai usar um áudio, um arquivo de áudio, um áudio arquivo aqui, que é um arquivo único. Tá? E aí nós temos uma dica importante, e gente, eu vou falar da maneira mais burra possível, porque o meu entendimento sonoro é muito limitado. Inclusive, tenta conter a raiva que eu falar por simplicidade. Mas o que a gente tem para começar um arquivo de áudio novo? Quase todos os programas de áudio utilizam mais ou menos essa lógica. Quando você vai começar a gravar, ele pede, antes de você começar a gravar, para você estabelecer quais são as propriedades desse arquivo de áudio. E você tem vários senões no arquivo de áudio para resolver. Um deles, por exemplo, é o nome que você vai dar para o arquivo. Ele ainda não está salvo nesse primeiro momento, tá? Mas o nome que eu der aqui vai ser o nome que ele vai oferecer de salvar primeiro. Nesse caso, eu vou chamar aqui de lip-sync. Opa, escrever lip-sync turma B. E aí, ele vai me perguntar qual é a taxa de amostragem que eu quero utilizar. Vocês estão percebendo que esses números vão subindo. E a taxa de amostragem, de uma maneira assim, muito simplificada, é a qualidade do áudio. Tá? Quanto maior é esse número, mais nítido é o resultado final do áudio. Porém, então, professor, vamos colocar lá nos 192 mil. Beleza? Não, porque os programas de animação têm dificuldade.
dificuldade de ver arquivos com qualidade muito alta. Se você tem um arquivo de qualidade muito alta, você precisa fazer uma cópia com qualidade mais baixa, senão quando você importa, ou ele não importa, ou ele importa e não toca, tá? Então, quando a gente está falando desse P8, não basta você pegar, depois de terminar a animação, passar para um programa de edição de vídeo. Sim. Para colocar o áudio. Em geral, entendi, para fazer o link em cima, você coloca no... Em geral, a gente coloca o áudio depois. Porém, quando eu vou fazer a animação em função do áudio, no caso de lip sync, eu tenho o que a gente vai fazer hoje não é dublagem. Porque dublagem eu já tenho áudio e eu vou substituir o áudio. Na animação, a gente só faz dublagem depois que a animação está pronta e você vai trocar o áudio, você vai trocar o idioma, ou às vezes, quando alguém fez a voz primeiro, você precisa trocar a voz, por exemplo, como foi o Mussunda dublando Shrek, coisa assim, tá? O Mussunda não era sequer ator, quanto mais dublador, para ser dublador de criança pequena. E aí queriam a voz dele, que combinava com o personagem, ajudou pra caramba a vender o filme. Então eles contrataram um dublador que fez a dublagem e o Mussunda seguiu uma dublagem que já estava feita, porque o desafio da dublagem é acertar a sincronia com algo já pronto. Inclusive, a gente tem uma curiosidade, tá? De vocês talvez não façam parte do repertório, mas a minha geração isso era muito relevante, que eram as novelas mexicanas que passavam à tarde no SBT. Por que era relevante para mim? Eu assistia não, mas entre um desenho e outro, tinha uma novela no meio. Era meio estranho atrás do SBT na época. Terminava de assistir, sei lá, o programa da Mara, e aí ia começar o Disney Cruise, a Mara terminava às 4 da tarde, o Disney Cruise começava às 7 da noite, eu tinha 3 horas de novela mexicana no meio. Para minha geração, teve mais contato com a novela mexicana, a dublagem do espanhol para o português ela é muito mais desafiadora, porque o movimento da boca é muito próximo. E a gente percebe que não está encaixando, eu estou ouvindo diferente do que você falando. Quando a gente vê dublagem e o idioma original é muito diferente, o nosso cérebro desliga quase que imediatamente ao que vê. A boca fecha na hora certa, está tudo bem. Mas, claro, que você não é só isso. Mas, em geral, a gente aceita com mais facilidade. Até porque o inglês é um pouco mais fácil, porque eles abrem menos a boca para falar. Inglês, alemão, um pouco menos. Agora, quando vai do francês, do italiano, do espanhol, que são idiomas próximos de origem latina, meio que os dubladores faziam todo um cambalacho para conseguir fazer, encaixar, às vezes mudar a ordem da frase para fazer sentido. No cinema, o trabalho de dublagem era mais amplo, era mais demorado, era mais caprichoso. Para a TV não tem como, para a TV é um monte de coisa. Então, anime tem essa dificuldade também, porque no japonês, todas as sílabas, os fonemas são átomos, né? Você não tem a sílaba cônica, você marca mais. Então, sei lá, abóbora, falado abóbora, você vai sempre abrir, fechar. Mas a gente desliga isso, na animação a gente desliga isso muito rápido. Para o público acostumado a ver uma sincronia mais precisa, eles têm mais dificuldade em apreciar uma obra quando eles percebem que a boca não está encaixando. Esse é um dos motivos pelo qual, em geral, o lip sync é feito com base no inglês. Porque é o bloco central, você vai para o inglês para lutar para os idiomas. Hoje já não vai, antigamente era assim. E eles lá, isso incomoda, como eu não consigo assistir, porque a boca da animação não está funcionando. Tá? Sendo aqueles programas, por exemplo, do History Channel, acho que até hoje tem um pouco, né? Existe uma orientação, segundo o que o Guilherme Briggs conta em entrevista, existe uma orientação por parte da distribuidora de não fazer a substituição completa do áudio. Deixa o áudio original e a dublagem por cima, que é um padrão feito em alguns lugares na Europa. Tá? Você tem a voz original bem baixinho e a voz por cima. Um dos motivos que isso é feito, segundo alguns dubladores da velha entrevista, é porque você não vai conseguir dar a entonação emocional que o personagem está dando numa entrevista, uma coisa mais swinger, não tem uma interpretação, não é um ator fazendo um papel, é alguém dando um depoimento. Então acaba sendo algo para deixar bem pontuado aí, não está falando o teu idioma. Eles não vão fazer, por exemplo, algumas coisas que numa peça de ficção tem, que é a localização. Então tinha umas coisas muito estranhas, se você assistir um filme, o Richard Gere está falando, você fala português? Ah, sim, eu falo português. Na verdade, eu não estou falando português, mas aí na tradução, localização, acaba acontecendo isso. Geralmente, os diretores pedem para eles não porem muita emoção. Tem. E quando você pega o original, você vê que eles não têm muita entonação, quando tem entonação, ela está nos pontos. Existe um trabalho
para você transformar uma fala de outro idioma no seu idioma, existe um trabalho para além da tradução. Esse trabalho, em alguns projetos, não é para fazer. Ou para ser produzido mais rápido, ou porque eles não querem descaracterizar a obra original, ou porque eles não querem correr o risco de gerar um resultado emocional diferente do previsto. Então, você tem aquela... Inclusive, quando o dublador está falando e ele está com a guia do áudio original, era muito comum, isso acontecia muito em dublagens dessas mais rápidas. Então, ele começa a falar desse jeito, porque, na verdade, quando você tem alguém falando em inglês americano, chato do Texas, eles falam, seria equivalente a alguém que está dublado em outro idioma, um brasileiro que fala com sotaque de Catarina. Porque fala cantado, e aí você vai começar a... Você começa a seguir a musicalidade do que está sendo proposto. Então, quando o Garcia Júnior, a voz do Guiné, né, foi dublador diretor de dublagem da Disney por anos, ele dirigiu o Chico Anísio, dublando o John Frederiksen, do Up. E o Chico Anísio, humorista, comediante, ator, mas isso que ele apanhou pra caramba, porque ele estava com a referência, ele começou a falar, então ele conta em entrevista. Quando nós estamos fazendo animação, nós precisamos da voz primeiro. Então, em animação, você grava a voz primeiro e ela não chama dublagem. Quando a gente grava a voz primeiro, nós estamos fazendo a voz do original. É um ator, às vezes ele é o que a gente chama de ator de voz. É um ator que só trabalha com a voz. Ator de rádio, ator de radionovela, ator de audiobook. Você tem atores que são especializados em entregar a voz. Em geral, ator é ator. O ator vai entregar o que você não deve fazer. Mas tem ator que se especializa na parte da voz. O ator de voz, inclusive, ele tem um trabalho tecnicamente um pouquinho mais leve, porque ele não se preocupa em como o movimento já está feito. Pelo contrário, a gente anima em cima do que o ator entregou. Não é raro você ter sequências de voz original e você grava o ator de voz fazendo a interpretação e você replica os trejeitos do ator na animação. O caso mais conhecido, mais memorável disso é o Aladdin de 94, que foi o Robin Williams, que fez a voz do gênio. E o Robin Williams era um cara extremamente brincalhão, zoeiro. 90% do que ele gravou, o pessoal vai jogar fora. Ele pega palavrão, ele vai fazer um filme depois chamado Uma Babá Quase Perfeita. Nesse filme ele faz o papel de um dublador. Só que nesse filme ele está dublando um filme já pronto, uma animação já pronta. E ele começa a enfiar cacos na dublagem e leva ele embora do estúdio, porque ele não está seguindo o texto. Tá? É mais ou menos isso que aconteceu com o Aladdin. Ele começou a brincar, começou a pirar. O gênio era um personagem engraçado, porque ele foi escrito para ser feito a voz dele. Mas ele começou a pirar tanto, a fazer tanta bagunça com as possibilidades do texto, chamaram a equipe de animação, chamaram a equipe de roteiro e falou: se vira, a gente quer isso no filme. E aí, boa parte do que o gênio entrega como personagem foi a contribuição do ator. Isso não é exclusividade dele, esse é o caso mais notório. Mas você tem a Sharon Stone fazendo A Princesa das Formigas, no Formiguinha Z, onde você filmou ela falando, ela tinha todo aquele jeito, aquela sensualidade típica, porque a atriz ela era escalada por conta desse aspecto, especificamente. Isso foi colocado na personagem e assim por diante. Tá? Então, como a gente vê dublado, tem isso, você brinca. O diretor, normalmente, o que os diretores fazem faz exatamente o que está no roteiro e depois você pira e aí eu escolho. Tá? Mas aí tem algumas questões, no caso de atuação, tem alguns métodos de atuação onde isso não é viável. Que é, por exemplo, quando o ator está incorporando o personagem e ele não sai do personagem, aí você não pode ficar fazendo, ele faz de novo, muda o texto, porque a entrega que ele está dando é uma co-criação, que aí vem o ponto. Quando você está fazendo a voz original, você está ajudando a criar o personagem. Você está dando características do personagem da voz que você elaborou. Isso é, inclusive, um questionamento importante do ponto de vista de direito autoral. A quem pertence o personagem, tudo bem, se for por encomenda, pertence a quem pagou. Mas, em geral, onde você vai ter ali tanto que você sempre vai ser creditado como personagem, porque aquela entrega faz parte de como o personagem ficou. Isso para a voz original, e aí eu vou animar depois. Às vezes eu já tenho uma guia de voz pronta,
para ter como referência, porque os animadores já estão trabalhando, mas eu tenho que animar a boca. E é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai animar a boca com o áudio já gravado. Por isso que eu estou gravando o áudio primeiro. Tá? Quando você já tem um áudio gravado e substitui, aí é dublagem. Existem filmes, principalmente filmes que têm cenas externas, que você não tem o controle absoluto do áudio do ambiente, onde o ator se dubla. Ele faz a cena, depois essa cena vai para a edição, o ator vai lá e põe a voz dele mesmo em cima, porque lá na captação original o som não estava controlado como deveria, principalmente cena externa. Então você vai gravar numa locação. Tem muito barulho. Grava aí, depois a gente coloca o áudio, o ator vai e faz isso. Não tem um desafio, quase todo ator tem que fazer isso. Não faz tudo, principalmente. Tá? Em novela, em TV é menos, que em novela TV dificilmente se faz externa. Quando você faz externa é dentro do ambiente mais controlado. Tá? Diga. Eu ia falar que em produções grandes, tipo série, filme, não tem uma biblioteca de lip sync. Tipo, eles guardam expressões que o pessoal vai fazer muitas vezes no lip sync para ficar limpando depois. Olha, em geral isso não funciona muito bem. Eu falo por experiência própria. Meus personagens têm bordão. Meus personagens têm, cada um deles tem 2 ou 3 bordões. O jeito... Por exemplo, quando ele abre a boca para não ficar fazendo a mesma foto da boca, eles... No desenho, sim, é o que a gente vai fazer hoje. Não, no desenho, sim. Existem alguns truques de você ter algumas falas também pré-gravadas, mas em geral o encaixe não fica muito bom. Mas sim, na boca a gente vai repetir, o que a gente vai fazer hoje. Tá? Mas voltando à questão da gravação. Pessoal, se não me engano, a qualidade de uma música de DVD tá nesse 96 mil aqui. Tá? A questão é, os arquivos, os programas de animação não conseguem ler. Quando você vai fazer um clipe, e o clipe você tem uma música, e você vai animar em cima da música, você faz uma cópia da música com uma qualidade inferior, anima nessa qualidade inferior e depois você troca na edição pela música. Porque o tempo não vai mudar só a nitidez, por assim dizer, do áudio. Tá? Então, qual é o formato que a gente consegue trabalhar no Procura? 44 em 100. Então a gente tem que lembrar disso. A gente começa o nosso áudio. Eu vou passar depois um PDFzinho que tem esse passo a passo para vocês, tá? Mas é 44 em 100 aqui na chamada taxa de amostragem nos Hertz, tá? Em seguida a gente tem a quantidade de canais. Por padrão, o Audition te dá 3 opções. Mono. Quando eu tenho um áudio gravado no mono, significa o seguinte: não importa quantas caixas de som simultâneas vão tocar o meu áudio, todas vão estar exatamente com o mesmo áudio, no mesmo volume. Tá? Eu tenho estéreo quando eu tenho uma caixa da esquerda e uma caixa da direita, e eu tenho variação entre os sons que estão tocando ali. A gente consegue, a partir do estéreo, fazer o que a gente chama de som espacial. Então eu posso ter, por exemplo, era muito legal nos anos 90, acompanhar a corrida de Fórmula 1 pelo rádio. Se você tinha Walkman, você tocava fone de ouvido, e eles posicionavam os microfones no ponto onde o carro passava, você ouvia o barulho do carro vindo por um ouvido, parecia que o som passava dentro da sua cabeça e saindo pelo outro. Tá? Isso só era possível para quem acompanhava a transmissão de Fórmula 1 via rádio FM, que é a rádio FM, rádio FM com fone de ouvido. Tá? Tem alguns podcasts, tem alguns audiodramas que sugerem, ouça com fone de ouvido, porque eles vão fazer essa brincadeira de variar volumes e às vezes o tipo de informação vai estar do lado do outro. Oi? É sobre irmão. Aí eu fico o tempo todo fazendo. A gente não vai usar o estéreo, pessoal, porque quando nós estamos colocando o personagem falando, em geral, a gente quer garantir que vai ser completamente compreendido em qualquer lugar da sala de cinema que você estiver. Tá? Então você não vai colocar ele falando só na caixa esquerda ou só na caixa direita. Quando a gente faz essas brincadeiras, é num segundo nível. Eu quero fazer um personagem que passou brincando e tal. A gente não se preocupa isso na hora da captação. A gente pode deixar no modo. O 5.1 é quando eu tenho 5 caixas. Tá? E aí eu vou ter uma variação de som. Isso, por exemplo, cenas de ação, onde eu tenho um personagem, o Matrix fez isso, foi muito impressionante. Eles faziam a câmera girar, e aí
personagem estava tirando e a câmera girando. Então, cada tiro saía de uma caixa de som diferente. E quem tinha Blu-ray, né, que tinha home theater, nossa, eu fui pro Blu-ray, fui pro home theater, muito bom. Quem tem o home theater e colocava as caixas certinho, no caso você tinha as 4 caixas de som e o posto de baixo, né, e aí você tinha esse efeito, não para você ver show, você tem uma impressão que você estava no local, né? Você tem essa brincadeira com som espacial, que a gente não vai usar. Então a gente pode deixar aqui no mono. Como a gente faz no mono, significa que eu vou ter uma única trilha de áudio, uma única camada de áudio. E finalmente, profundidade de bits. Se a taxa de amostragem se refere à nitidez, a profundidade de bits se refere à quantidade de informação simultânea que eu consigo distinguir no áudio. Quanto maior for a minha taxa de bits, mais eu vou conseguir identificar certas sutilezas da captação. Para você montar orquestra, banda, efeitos sonoros mais complexos, você vai lá no 32 flutuante, que é o padrão. O celular da gente grava nesse 32, tá? Porém, programas de animação não conseguem ler no 32. Então você tem que gravar no 16. Mas o Animate não consegue? Não, se não me engano, o Tumbum também, ele importa, mas não toca. Tá? O Animate nem importa. Tá? Acho que tem alguma coisa, porque é o seguinte, o programa de animação, a parte do áudio, tá? Ela consome recursos. Para os programas de animação se acomodarem ao mínimo necessário para funcionar, eles têm que sacrificar alguma coisa, eles sacrificam o áudio, tá? Porque senão o programa teria que ser muito mais pesado por áudio, não precisa fazer nele. Então, você faz uma cópia, uma cópia estragadinha, trabalha com essa cópia estragadinha e depois distribui. Tem alguma coisa que você consegue fazer no próprio programa de animação, com a edição do áudio, até vou mostrar para vocês, mas em geral a gente trabalha com 44,100 da taxa de amostragem, 16 bits da profundidade de bits e no padrão mono, e aí não tem problema. Até aqui tudo bem? Feito isso, né, eu dou um OK, ele vai me abrir uma tela vazia para eu começar a gravar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que botar o meu texto. Eu vou sugerir para vocês... Eu já cheguei a escrever isso, acho que nos avisos, tá? Olá, eu sou o personagem animado para o exercício de sincronia labial da aula de criação de personagem. Vocês devem fazer um áudio que não seja inferior a 10 segundos, nem superior a 15 segundos, tá? Senão eu não dou conta de corrigir. Tá? E que ele não pode ser falado muito rápido, porque eu quero poder enxergar a variação dos fonemas. A gente vai fazer cada boquinha equivalente a uma sílaba, tá? Para a gente poder acompanhar. Até vai ficar mais fácil para vocês fazerem também, tá? Então, ensaia, fala a frase antes, põe o cronômetro no celular para ter certeza que ela está no tempo mais legal, tá? E o que eu quero? Eu quero que vocês tenham a experiência de gravação. Mesmo que vocês não queiram vocês mesmos emprestar a própria voz, pelo menos pede para alguém gravar para vocês, mas vocês manuseando o dispositivo de gravação. Porque tem umas tretinhas, tem umas manhãzinhas que é legal vocês começarem a tatear. Por exemplo, eu vou gravar essa fala aqui, tá? E aí, qual é a dica? Nós estamos agora num ambiente que eu não tenho controle completo e absoluto do som. Tem um ar-condicionado ligado fazendo barulho o tempo todo. Tem a própria máquina fazendo que eu não ouço, mas o microfone do computador ouve, tá? Tem passarinho, eu tenho ruídos. O que eu tenho que fazer? Quando eu começar a gravar, antes de dar o ação, vocês já devem ter visto isso representado no cinema, que é câmera rodou, ação. O que é esse câmera rodou? Tá gravando. O ação é alguns segundos depois de já estar gravando. O que vocês vão fazer? Eu vou fazer agora a simulação para vocês. Eu vou apertar o botão de REC, ele vai começar a captar o áudio, mas ele vai estar pegando o que eu chamo de silêncio. Ele vai pegar o áudio do ambiente. Depois de 3 segundos, aí é que eu começo a falar. Tudo bem? Esses 3 segundos não fazem parte do tempo que eu vou usar. Eu vou arrancar ele depois. Oi? Já tem um cancelamento automático? O próprio Windows tem.
quando você pluga o microfone no Windows, ele já tem. A maioria dos dispositivos de gravação já tem padrão, que às vezes não é legal. Você pode configurar isso e ele tem. O que eu vou mostrar agora é como é que ele tira o ruído. Então ele tem que captar esse ruído que você não quer. Ele captou, aí você usa ele como referência para limpar. Eu, por exemplo, moro na frente de uma avenida que passa trólebus. Então tem barulho o tempo todo. Então eu preciso sempre gravar um silenciozinho, quer dizer, esse ruído constante. Quando o ruído é constante, beleza. O problema é quando ele é variado. Tipo, passou o corno de moto, esquece, porque o corno da moto não tem... A não ser que ele esteja passando o tempo todo, né, e a variação da moto não é eficiente. Eu tenho que esperar o cara da moto passar para eu poder continuar. Eu tenho que interromper o que eu estou gravando, espero o cara da moto ir embora. Latido de cachorro, essas coisas é mais difícil de tirar, tá? Mas quando a gente tem esse ruído constante, é um pouco mais fácil, eu vou mostrar agora. Então, eu vou começar a gravar e vou contar mentalmente até 3. Olá, eu sou o personagem animado para o exercício de sincronia labial da aula de criação de personagem. Interrompo. Vocês podem perceber aqui, pessoal, aqui tá bem nítido, né, onde eu falei e onde eu não estava falando, mas olha só onde eu não estava falando, como ficou. Ó, ele pegou um ruídozinho aqui, tá? Tá bem baixinho, mas ele pegou. O que a gente faz com esse ruído? Dentro do Audition, eu tenho aqui na opção de efeitos um botão aqui chamado redução, restauração de ruído. Quando eu vou nessa opção, a primeira opção dele, o atalho é Shift P, capturar a impressão de ruído. Quando eu faço isso, ele avisa, ó, eu vou pegar essa seleção de áudio aí e ela vai ficar como se fosse uma matriz. E aí quando você quiser limpar, eu vou limpar toda vez que eu reconhecer esse padrão aplicado no seu áudio. Então vamos ver se vai fazer diferença. Eu vou dar o play aqui em como é que está o áudio gravado. Olá, eu sou o Percebam que a gente tem aqui, no meio do caminho, eu tenho um ruidinho aparecendo aqui, estão vendo? Ó? Quando eu voltar na opção de efeitos, redução, eu não estou mais com nada selecionado, e aí ele tem a opção de reduzir o ruído, ele chama de processo. Aí ele me mostra, ó, o que ele vai tirar e o que ele vai manter. E aí eu dou um aplicar, olha só, o gráfico sumiu, tá vendo? Ó? Ele limpou o áudio todo, tá? Quase não vai dar pra ver diferença aqui. Olá, eu sou o... Aí o que eu faço? Eu arranco fora com delete o trecho do meu áudio que tá sem o som, aqueles 3 segundos que eu já usei. Pronto, tá aqui. Minha trilha de áudio tá com 14 segundos. Eu precisava que ficasse com no mínimo 10, com no máximo 15, tá dentro, tá? Existe uma outra coisa que a gente pode fazer, porque o áudio, a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, tudo isso depende. Se o meu personagem está gritando, se o meu personagem tem uma hora que ele fala alto e depois ele cochicha, você tem aquela brincadeira que o ator está fazendo. Mas, em geral, eu preciso que o áudio esteja um pouco mais padronizado, o volume dele esteja padronizado. E conforme você está gravando na frente do microfone, você mexeu a cabeça, você mexeu o corpo, você fez uma entrega mais movimentada, o som vai variar. Como é que a gente consegue resolver isso? Existe uma opção aqui dentro dos efeitos chamado amplitude e compactação. Dentro desse ele tem um compactador de banda simples e dentro desse ele tem uma opção chamada invasor vocal. Quando você segue esses passos, ele deixou o áudio mais padronizado. Não é sempre que isso é legal de fazer, mas aqui vai funcionar. Olá, eu sou o personagem animado para o exercício de sincronia labial da aula de criação de personagem. Aqui o áudio está feito. Um cuidado que vocês têm que ter, eu aqui, vamos dar um play, vocês perceberam que tinha um gráfico puxando aqui, de vez em quando batendo no vermelho.
o ideal é evitar isso, porque quando está batendo no vermelho, significa o seguinte, tá? Se for que uma caixa de som vai estourar, tá? Aqui não está estourando, mas em geral, essa dor de cabeça que eu tenho o tempo todo, eu deitado, aí às vezes eu estou lá esbarrando, normalmente quando você baixa um pouquinho o volume, ele já resolve, tá? Mas é esse cuidado que tem que ter. Eu não vou avaliar a qualidade do áudio que vocês fizerem, tá bom? Isso não faz parte do processo de avaliação. Eu vou avaliar a sincronia, se o que vocês gravaram, tá? Se o áudio que vocês colocaram e a animação que vocês fizeram vai estar conversando. Lembrando que tem que ser feito por vocês, tem que ser feito em português. Tudo bem até aqui? Beleza? Tá bom. Então, fiz essa primeira parte, terminei o meu áudio, eu vou salvar. Então, venho aqui em arquivos, salvar como, vou escolher um lugar no computador para eu colocar o meu arquivo. Então eu tenho aqui uma pastinha do Senac, desse semestre, Lip Sync Turma B, salvar. Qual o formato? Se você salvar ele no formato AIFF ou no formato PCM de onda, os dois extremos, ele vai deixar o arquivo com a qualidade original dele. Ele não tem compressão, é um arquivo gigante, tá? Bem pesadão, ele fica redondinho, tá aqui. Porém, se você salvar em MP3, que acaba sendo o formato que a gente vai usar, por ser mais conveniente, por ser um arquivo menorzinho e por não ter tanto prejuízo assim quando a gente fala de áudio, quando você em MP3, ele vai te dar um aviso, ó, quando você salva MP3, a qualidade final vai baixar, porque MP3 é um formato compactado, ele perde algumas sutilezas, para quem tem ouvido absoluto, vai identificar o som como se fosse um som robótico. A maioria das pessoas não percebe, tá? Mas quem tem essa habilidade auditiva mais aprimorada, nota a diferença e se incomoda, tá? Mas no nosso caso, a gente pode fazer no MP3 mesmo, porque fica um arquivinho menor. Eu preciso fechar o programa, tá? Por que isso? Eu não consigo trabalhar no Animate importando um arquivo que esteja aberto no computador, tá? Então eu tenho que fechar. Aqui tinha um outro áudio que eu tinha gravado de teste, eu vou ignorar. Fechei, pronto. Eu vou interromper essa gravação aqui para não misturar as coisas.